também, né? Então, enquanto coordenando a Secretaria de Biblioteca, eu quero agradecer à Secretaria de Ensino, Flávia, que aniversaria amanhã, se não me falha a memória. Opa, É, parabéns, Flávio. Flávia Amanhã, meus concedeu esse parabéns. horário. É, Flávia concedeu esse horário, né, para a gente acolher esse livro que está sendo lançado, né, Amor, Desejo e Gozo, e os autores se reúnem, né, nesses textos que eles escrevem para fazer reflexões acerca desse laço tão importante entre arte e psicanálise, né? Temos aí a ciranda de psicanálise e arte chegando, então, o momento é bem propício, né, para nós escutarmos. E um deles, né, o João Paulo Severo, é membro participante da escola. E além dele, a gente tem o Marcelo Veras, que ele está aí, não sei. Sim, Não está vendo daí, né, Flávio? Bom Pois é, dia. estou sim. pedindo Estou aqui. a, a ajuda da Flávia para poder localizar aí os autores, a Rinalda Duarte. Também já está aí. Sim. Aham. E a editora Patrícia Corseto, não sei se estou pronunciando adequadamente. Então, eu gostaria, sim, de escutá-los, né? Acho que enquanto coordenando, só me cabe aqui ver o tempo, né? Para a gente poder ter um tempinho para debate também, para, né, perguntas, enfim. Então, vamos começar? E eu queria Podemos começar ressaltar a assim, importância clínica desse tema. não é? Muito bom, Tereza Milani, isso mesmo, né? Muito importante. Carlos, vou ouvir. É, podemos iniciar, então, a apresentação. João, quer começar? Como você quer fazer? Boa noite a todos. Acho que a Patrícia podia fazer a abertura para a gente e Tá depois. joia? Olá, boa noite a todos e todas. Queria agradecer inicialmente o convite de vocês, a ponte que foi feita aí pelo João Paulo, a coordenação da Márcia, e dizer que esse livro, né, é o volume 2, né? O primeiro volume foi esse aqui, não sei se vai dar para ver, que fazia, né, a articulação Amor, Desejo e Gozo, eram temas assim, eram artigos mais teóricos, né, mais assim articulados com a clínica, e nesse volume, o volume 2, que eu organizei em conjunto com a Rinalda Duarte, ela propôs que a gente desse uma volta a mais, né, e fizesse uma articulação com a arte, né. Então, são 33 autores, né, e assim, é uma coletânea plural, polifônica, então temos articulação da psicanálise com a literatura, com o cinema, com o teatro, com a dança, né? Um texto super interessante da Miriam Schneider, né, que é psicanalista, é cineasta e documentarista, né, que ela desenvolve o texto dela falando sobre as andanças dela pela cidade, né? Tem toda uma cena urbana acontecendo enquanto ela conta, né, sobre o texto dela. E assim, né, a psicanálise e a arte são contemporâneas, né? E, né, são temas que a gente escuta correntemente na clínica, né? Nossos analisantes nos trazem isso, né? Como eles são afetados por um filme, por um poema, por uma canção, né? Por uma série, né? Então, o nosso objetivo foi promover essa articulação, né? Então, tem textos que tangenciam a clínica, mas a nossa intenção foi realmente fazer uma articulação entre psicanálise e arte. Então, é isso, acho que é mais interessante escutar os autores, né? Cada um vai falar um pouquinho do seu texto, né? E eu queria agradecer vocês aí pelo espaço. O livro está disponível no site da editora, para quem tiver interesse. Para vocês aqui da escola, a gente vai dar 10% de desconto para quem quiser adquirir o livro. Eu vou deixar o site da editora ali no chat. É só me chamar lá no direct que a gente dá o desconto. E obrigada por nos receber. Esse livro tem sido muito feliz, tem nos dado muitas alegrias, a gente tem circulado bastante, tem feito vários eventos, né? Estivemos em Salvador, lá com o Marcelo, o João, a Rinalda, agora aí no Rio, ainda que online, né? Mas assim, estamos fazendo o livro falar. A gente não queria que esse livro ficasse só na estante, né? A gente quer realmente que ele circule, né?
Então é isso. A Reinalda pode falar um pouquinho da capa, né? Que também é uma capa que a gente teve essa preocupação com a arte, né? É uma carta de Freud. Acho que ela pode comentar um pouquinho, porque ela que pensou essa capa também com muito carinho. Então, obrigada, Márcia. Eu que agradeço, nós da escola agradecemos e a biblioteca também se disponibiliza, né, a fazer esse contato, de repente adquirir, enfim, né, termos Tá, aqui depois também você passa o endereço, a gente faz questão para de enviar joia. aí para vocês terem aí para todos. Fazemos sim. Aham, Obrigada. maravilha. Boa noite a todos e todas. Agradeço imensamente à escola que nos acolhe, a Márcia, ao João, a todos. E a Paty falou para eu contar um pouquinho da capa, né? Eu acho que é um jeito bom de começar essa conversa, porque a capa é um convite que Freud fez para o poeta, né? Para o Arthur X, eu sempre tropeço no nome dele. Schnitzler. Marcelo me acode. Schnitzler. Eu me dei conta que eu faço ato falho com a Miriam Schneiderman. Eu faço algum nó que na hora que eu vou falar. Bom, e é uma carta que ela teve um caminho muito interessante, porque eu fiz algumas fotos no museu e aí depois a gente queria que elas fossem traduzidas. Então a gente também tem a tradução de dois tradutores de Freud, da Autêntica, que é a Elizabeth Bruce e o Hernani Chaves. Então é muito interessante e quando eles foram traduzir era um convite, eu acho que é o convite do livro, né? Uma vez que é exatamente essa conversa com o poeta que Freud fala que o artista antecede o psicanalista, né? E uma vez que ele antecede, tem alguma coisa que o artista ele consegue acessar, né? Então é sobre isso, quer dizer, aonde que a arte pode nos levar, inclusive a renovar a psicanálise, nos ajudar a pensá-la e repensá-la, né? Então essa capa ela tem esse sentido muito simbólico, né? É exatamente a conversa da poesia com a psicanálise, enquanto um convite. Muito legal, né? Muito interessante. É, e também, assim, como que essas palavras, né, podem circular nessa capa. Fiquei muito encantada pela cor, né? Pela escolha da cor, né? É, E ela se desdobra aqui, assim, tão bonito isso. ah, ah, muito legal. Eu tô pelo celular, então eu não consigo aqui visualizar todos, né? Mas assim, eu estou acompanhando aqui pelo chat. A gente vai chamando os autores, né? Conversando um pouco sobre esses textos e também o público, né? Querendo fazer perguntas, enfim, estejam à vontade. João, você está por aí? Estou sim. Vamos lá? Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao convite, né, da escola a qual eu pertenço, como foi dito anteriormente, e pertenço de fato, né, no sentido de toda a produção que acontece nas escolas, de toda a circulação de discursos, de todos os grupos de transferência, cartéis que estão relacionados aqui, né, do qual eu faço parte de dois atualmente. E agradecer o convite que foi formulado ali em nome da Flávia, né, a Márcia, na qualidade da coordenação da biblioteca, conduzindo os trabalhos. E eu queria fazer uma referência aqui, antes de falar um pouco sobre o meu texto, digamos assim, ao lado mais íntimo e pessoal desse trabalho, não é? Começando pelo convite que foi feito pela minha amiga querida, minha companheira de trabalho, Patrícia Corseto, que fez esse convite a nós, não é, no primeiro momento, para a produção dessa obra, que é uma obra que, pelo volume 1,
né? A gente tem ali volume 1 que está esgotado, mas a gente tem uma dimensão interessante das produções que foram feitas ali por grandes nomes da psicanálise. E esse convite muito me honrou. Então, Patrícia, eu quero de público aqui te agradecer, né? Além de toda a nossa amizade e intimidade, mas fazer esse agradecimento em público, que isso faz parte do meu sintoma. Rinalda Duarte, uma amiga incrível que eu conheci, ela e o Márcio, esposo dela, pessoas maravilhosas, incríveis, além de toda a competência profissional e toda a capacidade de reverberar a psicanálise nesse encontro com a arte que a Rinalda tem. Rinalda é uma pessoa que em muito transcende as expectativas de qualquer pessoa que conhece ela, que é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, uma profissional de excelência absoluta. Então eu gostaria de fazer essa homenagem também. E Marcelo Veras, que nos acolheu em Salvador, não digo nem recebeu, Marcelo nos abraçou em Salvador. Marcelo, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente nessa viagem. Ele, Patrícia, esposa dele, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, fiquei encantado com a presença da sua esposa, minha esposa também, evidentemente. Estávamos lá, eu, Marcelo, os colegas aqui unidos, Sônia Vicente, enfim. Não foi uma reunião, foi uma confraria maravilhosa. Marcelo, um beijo para você. Foi incrível te conhecer. Uma pessoa que resplandece todo o espírito. Não é baiano, é um baiano por aderência, né, como foi falado lá, mas é uma pessoa que resplandece toda essa questão que a gente tem aí, esse olhar que eu tenho para a Bahia, que é o lugar que eu amo. Com relação ao texto, esse texto, eu já falei sobre esse texto em 3 oportunidades, na Livraria da Vila, em São Paulo, na LDM, Livraria LDM de Salvador. Eu vou falar aqui agora, eu vou falar de uma forma mais pessoal. Eu estou sentindo isso apontar para mim hoje, do ponto de vista da proposta que foi feita, né, desse encontro entre arte e psicanálise. São 33 autores de matrizes e matizes completamente distintas. Nós temos ali textos de pessoas que têm uma relação muito mais próxima com a arte e a curadoria, como a Bianca Dias, por exemplo, não é? Nós temos ali textos que foram produzidos pelo Marcelo, pela Rinalda, a Rinalda falando sobre Agnes Varda, o Marcelo trabalhando a questão do luto, enfim. A diversidade que marca essa produção e essa compilação que a Patrícia nos ofertou, ela faz um laço profundo, né? Eu fiz questão de ler o livro inteiro, de ponta a ponta, para entender essa questão, porque o meu texto ele foi produzido a partir de uma relação muito profunda com essa Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, na qual eu ingressei nas atividades propriamente ditas no ano passado, no início do ano passado, né? Quer dizer, é uma história recente do ponto de vista do tempo cronológico, né? Mas eu me sinto inserido aqui de uma forma enraizada e profunda. E essa influência se fez presente na produção desse texto, né? O meu texto é intitulado O Nosso Amor a Gente Inventa, entre a Delille e o Leblon, né? Um desdiálogo entre Cazuza e Lacan. E eu procurei justamente essa poesia a partir de um momento em que eu acordei um dia, eu já estava com o texto pronto para ser produzido em outro formato, aliás, com as ideias prontas, né? Eu utilizei apenas referências de textos do Lacan, diretos do Lacan, de vários seminários, e eu acordei com com a frase: "O nosso amor a gente inventa", e eu não sabia se essa frase era do Lacan ou do Cazuza, né? Isso parece poético, mas na verdade foi o que de fato aconteceu, porque eu me choquei com essa frase, eu dei de cara com ela, acordando, e eu estava produzindo um outro texto para a questão de um link com um filme do Mike Nichols, Closer, Perto Demais, e eu acabei utilizando todas as referências lacanianas que eu já tinha colocado à disposição para esse texto, no texto em que eu faço esse encontro entre Cazuza e Lacan. Estão me ouvindo bem? Acho que está dando algum microfone aberto. Sim, acho que o Agostinho estava com o microfone ligado, talvez. Ok, só para garantir. Então, esse texto, ele trombou comigo, né?
E é evidente, né, que eu parti pensando entre a Delille e o Leblon, que são dois lugares que eu amo, que eu tenho um profundo carinho por esses lugares, né? Evidentemente que eu já fui muito mais vezes ao Leblon do que a Paris, mas o que mais me chama a atenção foi que eu só fui me tocar depois, né, que a Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro é sediada na TAUF, né, justamente no Baixo Leblon, justamente num lugar com tanta história, com o Cazuza, diga-se de passagem, né, que frequentava ali o Triângulo, né, Triângulo Infernal do Baixo Leblon, por assim dizer. E a poesia do Cazuza, essa coisa da rua, né? O Cazuza, para mim, ele tem muita influência de personagens do Rio de Janeiro, como Ângela Rorô, etc. E tal. Essa força e esse teor crítico das letras, esse teor sarcástico, irônico das letras do Cazuza, encontra uma ironia lacaniana de uma forma indiscutível. Né? O Lacan era um grande irônico, o Lacan ele tinha essa, digamos, essa forma de transmissão, né, cuja acidez, não é, marca, digamos, de certa forma, uma produção que, se dizendo um retorno a Freud, mas eu diria assim, um retorno a Freud, um Freud punk, se eu pudesse colocar dessa forma. Não que Freud não tivesse essa verve, de fato ele tinha, pelo menos na minha concepção, e eu me considero freudiano, e creio que sempre me considerarei, acho que isso não vai mudar nunca, né? Eu sou uma pessoa, um leitor de Freud, eu sou um amante da literatura freudiana, muito mais do que o Lacan, inclusive. Mas esse encontro só podia, esse encontro com o Cazuza tinha que ser um encontro lacaniano, né? Não tinha nenhuma obrigatoriedade da gente explorar um autor em específico. A Patrícia deixou, Patrícia e Rinaldo, né? Porque na verdade essa é uma coprodução entre a Patrícia e Rinaldo, né? Nos deixaram totalmente à vontade. E eu tive essa coisa com o encontro com o Rio, com a Escola do Rio, acontece justamente pelo fato de que a arte e a psicanálise encontraram conjugalidade na minha vida clínica a partir do momento que eu entrei nessa escola. Porque até então eu tinha uma visão extremamente divisora de frequências no que se tratava desse encontro, mesmo porque toda a literatura, né, eu venho, de certa forma, de uma literatura muito ortodoxa de psicanálise, não é, de uma literatura muito ortodoxa, de um formato muito ortodoxo de clínica, em que eu fui me desvinculando aos poucos, mas, digamos, para além do bem e do mal, com essa proposta. Né? Uma proposta que eu nomeei no texto de um disparate psicopoético. Né? Eu disse, o que eu, no texto, para quem não leu, eu digo justamente isso, que essa coisa borrada do encontro entre o Cazuza e o Lacan só podia acontecer em um campo, do lúdico. Né? Até para mim, ainda, por restrições de ordem superegóica, de fato, desenvolver um encontro dessa natureza sem me colocar nessa posição, não é, digamos assim, de um observador do ludicismo do encontro, não seria impossível. Então, o texto ele parte dessa ideia e eu vou propondo vários temas, vários recortes temáticos direcionados a Amor, Desejo e Gozo, onde Lacan e Cazuza discutem, né? Conversam, basicamente falando. Evidentemente que eu não coloco isso no formato de diálogo, mas eu vou colocando pontos teóricos e vou apresentando ali consonâncias, dissonâncias, encontros e desencontros. A proposta do meu tema ele foi muito direcionado a isso, uma conversa de botequim, eu coloco isso, né? Como se fosse como ante a possibilidade de um desencontro como esse, o que seria produzido a partir dali, né? Então, em linhas gerais, o tema trata disso, né? E eu falei isso em Salvador, vou falar isso aqui agora, que eu procurei, assim, no momento da propositura desse tema, da oferta desse tema para a editora, eu procurei fugir, digamos, de certas formas eruditas, né? Eu falei isso em Salvador, eu sou fã digamos assim, de certos setores ou de movimentos culturais que talvez tivessem assim, um impacto maior dentro da questão da erudição, como a novela Vague, que é uma coisa que eu gosto muito, o neorrealismo italiano, que é uma escola de cinema a qual eu sou um grande fã, mas eu quis desconstruir isso. Né? Eu quis colocar um transgressor
que é o Cazuza, com outro transgressor, que é o Lacan, basicamente falando. Enfim, essa é a minha proposta aqui inicial e a gente vai debatendo. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês, meus colegas, meus amigos, em especial a essas três pessoas incríveis aqui, que estão no meu coração, Patrícia, Rinaldo e Marcelo Veras. Obrigado. Obrigada, João. Eu não sei na sequência que vocês têm quem que iria falar, mas quero deixar o tempo para isso, né, para vocês se apresentarem. Bom, acho que eu posso falar, né? Marcelo, É, já que, né, a Rinalda falou um pouquinho, a Patrícia, o João Paulo, e né? até para as Então, pessoas poderem trazer contribuições também, perguntarem, né? Temos os membros aí presentes. Vamos claro, lá, então os amigos. vamos lá. Eu sou Marcelo Veras, né, psicanalista, e estamos aqui assim a gente faz assim um percurso, né, meio brasileiro, né? O João Paulo, acho que ainda está em Itacaré, né, João Paulo? Acho que está lá. Patrícia, ex-itacareense, que agora voltou para São Paulo, a Rinalda, e eu estou na Bahia, né? A Márcia e todo o pessoal da Escola Lacaniana, a maioria no Rio de Janeiro, mas eu já entendi que eu entrei um pouquinho antes aqui, que o Agostinho está indo, salvo engano, para o Maranhão. Ou seja, eu acho bacana que a gente possa se servir, né, desse dispositivo para poder fazer essa interação, né, que eu agradeço muito, né, de poder estar aqui. Não podia deixar de agradecer tanto à Escola Lacaniana de Psicanálise por abrir esse espaço, né, para que a gente possa conversar, quanto, sobretudo, a Patrícia, a Rinalda, que fizeram esse livro, né, que é um livro belíssimo, tem tido ecos das pessoas que estão lendo, muito bons. Então, talvez eu possa falar um pouco. Eu vou falar do texto, mas eu pensei em falar um pouco inicialmente do que me motivou a esse texto. Não é? Porque, na verdade, esse texto que eu escrevi aqui, ele é dentro de um contexto um pouco maior, que é pensar a função da linguagem, da letra, da escrita, com relação ao mal. Ou seja, me parece que a psicanálise ela tem alguns precursores que permitiram que a psicanálise seja o que primeiro o que foi, né, no final do século passado e do século XIX, depois do que é no momento atual. Então, sempre eu me interroguei muito, por exemplo, com os escritos de Sade, que eu me interesso bastante, Kant com Sade, que é um texto, numa primeira leitura, um tanto quanto árido, não é dos textos mais fáceis, né, de Lacan, mas, ao mesmo tempo, é um texto que, quando a gente vai e volta, ele vai abrindo assim uma leitura fina que ele faz, né, do que é essa relação da escrita, né, com a morte do outro, com a destruição do outro, como Sade coloca. Obviamente, da esteira, inclusive que são um pouco contemporâneos, né? Assim, mal morre Sade, nasce Baudelaire, que também vai trabalhar a questão do mal, das flores do mal, né? Baudelaire que tem algo que eu acho que é extremamente até lacaniano, por exemplo, nas Flores do Mal, eu descobri um, né, já tinha lido, mas eu li agora com mais afinco, né, o Baudelaire, uma tradução do Ivan Junqueira, que ele traz esse poema que se chama Uma Carniça, alguns de vocês que leram As Flores do Mal devem conhecer, né? E Uma Carniça, ele começa assim de uma maneira que eu acho que é bem interessante, começa assim,
Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante, na curva de um atalho entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. As pernas para cima, qual mulher lasciva, a transpirar miasmas e humores, eis que as abria desleixado e repulsível o ventre prenho de livores. Ou seja, essa conexão entre o resto, né? Esse corpo que cai, que Baudelaire sabe acionar muito bem, e que nos faz questionar, por exemplo, qual é o papel da sublimação em Sade, em Baudelaire. Não é uma coisa muito simples isso, né? Acaba que a gente vai perceber que Lacan, com o seu objetual, eu acho que ele faz algo um tanto quanto diferente. Enquanto Freud talvez fosse muito mais até influenciado, Freud, pelo romantismo alemão, a gente consegue pensar talvez Freud como é, sendo um sublimador que pensa no belo, enquanto me parece que Lacan vai pensar exatamente no objetuar como resto, como dejeto, não é? E é isso que mobiliza um pouco, talvez, a literatura, que me fez pensar na pergunta original, né, que acabou norteando meu texto no livro Amor, Desejo e Gozo, que é o seguinte: por que que tantos escritores formidáveis, com uma obra muito grande, né? Ou então até com um lampejo, uma habilidade com a poesia muito grande, por que tantos deles se mataram? Né? Então, na verdade, esse texto que está aqui, eu fiz um pequeno apanhado. O João Paulo até falou exatamente isso, que é um texto que fala sobre o luto, mas é um texto que traz um pouco um esforço meu para pensar com psicanálise lá, que, sei lá, eu aprendi um pouco algo que eu chamo de cartas de suicídio. Né? A minha ideia, escrevi um livro recentemente, né, A Morte de Si, sobre, né, o suicídio, é que todo suicida tem uma carta. E que talvez o trabalho do psicanalista seja descobrir o texto dessa carta, a tessitura dessa carta, que nem sempre ela é óbvia, não é? Mas que às vezes está ali na nossa cara e a gente não estava vendo, né? Então, a partir daí eu comecei, claro, eu passei por grandes escritores que se mataram, a literatura é cheia, nós temos Virginia Woolf, nós temos Gerard de Nerval, que era muito muito caro a Lacan, né? O Nerval, que tem uma frase que eu gosto muito, né? O Nerval, ele diz, ele tem uma máxima que é assim: a depressão é uma estranha doença que faz a gente ver a vida como ela é. Eu acho isso bem interessante, né? Então, a partir daí, eu comecei a ler alguns autores, e eu selecionei alguns quando a Patrícia me pediu, para compor um pouco a minha reflexão sobre o que seria essa ideia de que todo suicida tem uma carta, né? Eu vou citar algumas passagens assim muito sintéticas, até para deixar assim, não tirar o suspense de quem vai ler no livro. Então, não vou contar tudo, não. Vamos deixar, não vou dar spoiler do meu texto, nem dos nossos textos aqui, não. Mas eu posso dizer, inicialmente, que o mesmo que eu falei em Salvador, então, Patrícia, Inalda e João Paulo conhecem, né? Que é esse poema de Carlos Drummond de Andrade, que todo mundo fala, né? Muito e conta, e quase que sabe de cor, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, né? E, e que eu fui ver uma coisa que para mim era inédito, não talvez para vocês, muitos de vocês devem saber disso, mas eu não sabia quando eu comecei a escrever o livro, e esse texto também, é que pouco antes, Carlos Drummond de Andrade tinha perdido um filho,
e que ele estava profundamente enlutado. Então, quando ele escreve esse poema, que foi um escândalo, né? Na hora que ele publica isso, né? Que é crítica vindo de tudo que é canto, e a gente sabe que quanto mais escandaloso, mais aprendemos com Baudelaire, mais a gente tem chance de que aquilo se perpetue, né? E, mas o que acontece é que pouco antes ele tinha perdido um filho e pedra, no final das contas, é o anagrama de perda. E que então devemos ler isso pensando um pouco no meio do caminho tinha uma perda, havia uma, né? Tinha uma perda no meio do caminho, tinha uma perda, ou seja, entre pedra e perda, o que que se passa aí no meio do caminho tinha uma perda e no meio do caminho tinha uma pedra. O que se passa é tudo. O que se passa é exatamente a possibilidade de sair de um afeto, né, de um sofrimento absoluto, né, da perda de um filho, né, algo que não é fácil, né, e o tratamento que o caso Drummond, que é a única ferramenta que ele tem, que é transformar aquilo em poesia. Então, transformar perda em pedra, para mim, me parece que já é um tratamento é, de um certo luto que tem ali presente, né? Mas, sem dúvida alguma, a relação da escrita com a morte, ela é muito mais densa. E eu tentei nesse texto assim pegar alguns exemplos. Um deles que eu gosto, sempre gostei muito, é a relação de Torquato Neto e Caetano Veloso, não é? Ah, Vocês sabem que Torquato Neto, né, piauiense, veio morar aqui em Salvador, até não muito longe de mim, ele estudava no Colégio Central, onde ele trombou com quem? Com uns dois outros estudantes, assim, meio novinhos, né? Que era um tal de um Caetano Veloso e um tal de um Gilberto Gil, que estavam ali, né? Aqueles meninos que estavam ali, e aquela meninada ficou ali muito entusiasmada, né? Esses três, né? Então, embora tenha sido Gilberto Gil que tenha apresentado o Torquato a Caetano, mas Torquato e Caetano fizeram uma amizade muito delicada e ao mesmo tempo muito forte. Então foi muito difícil para Caetano Veloso, por exemplo, quando ele estava dando um show, inclusive assim, e alguém chega para ele e fala: "Olha, o Torquato se matou", né? E ele ficou ali muito impressionado, né, com aquilo, muito comovido, mas ele ficou, por alguma razão, ele fala isso numa entrevista, embotado, ou seja, como se fosse um luto não chorado, como se ele tivesse ali rechaçado um pouco aquela história. Então, o Caetano ficou muito impactado, mas aquilo não aparecia tanto, né, para Caetano. Então, Caetano vai levando a vida lá como ele pode, até que, algum tempo depois, ele está passando por Teresina, né, para dar um show, e resolve visitar o seu Eli, que era o pai do Torquato e que ele conhecia, porque o seu Eli tinha vindo já aqui em Salvador, né, um pouco. E aí ele encontra seu Eli, e na hora que está o Caetano e seu Eli frente a frente, ele desaba num choro, que era um choro acumulado de muito tempo, que ele não conseguia fazer. Mas naquele encontro ali em Teresina, né, com seu Eli, e seu Eli ficou meio perplexo, sem saber o que fazer com aquilo ali, né? Assim, no final acabou o contrário, ficou seu Eli consolando o Caetano, né, que estava ali muito perplexo ali, chorando muito. E assim como a perda que vira pedra, Caetano consegue dessa experiência fazer o que eu considero certamente entre as
as 10 músicas brasileiras que eu mais gosto, que é a Cajuína, né? E Cajuína, eu vou ler apenas um trecho, né? Existirmos, a quem será que se destina, que é uma referência direta a Hamlet, né? Ser ou não ser, só que aqui ele transforma em existirmos, a que será que se destina? Wisnik trabalhou muito essa frase, essa pequena frase que começa a Cajuína, né? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz que não se nos ilumina. É, seu Eli ficou perplexo e as duas únicas coisas que ele pensou em fazer para consolar Caetano foi oferecer uma cajuína, que quem conhece o Piauí, o Agostinho deve saber que é bem pertinho, né? Os dois ali, sabe da cajuína. A gente vai em Teresina, né? Assim como vai no Maranhão, tem o Jesus Cola, tem o, né, a cajuína. Ele oferece aquela cajuína e vai na roseira dele, corta uma rosinha e dá para o Caetano. Né? Então, me parece que ali Caetano coloca em palavras, né? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina. E aí eu fico pensando, quem é esse menino infeliz? Esse menino infeliz é o Torquato, que morreu, que se matou? Ou será que Caetano está falando dele mesmo? Ele é esse menino infeliz, né? É um ponto que eu pego. E aí ele continua, né? Tampouco turva-se a lágrima nordestina, apenas a matéria-vida era tão fina, o que mostra essa zona litoral, né, entre a morte e a vida, e éramos olharmos-nos intacta retina, e aí ele fala a cajuína cristalina em Teresina, não é? E ele repete isso, né, muitas vezes, né? Então, me parece que esse trabalho, que a escrita, ela serve também para dar uma conformação da perda, de como a gente pode lidar com a perda, num sentido diferente, talvez, do que poderíamos pensar com Baudelaire. Porque, por exemplo, Baudelaire e Sade, óbvio, né? E Sade também, é muito curioso, porque eles mostram que digamos que há o mal, não, perdão, há o belo no mal. Né? Flores do mal significa que no mal mesmo, ali onde há o mal, a gente encontra o belo. E é claro que impossível não pensar nisso a partir do oposto, quando Lacan fala que o belo é a última barreira antes do horror, antes do mal, não é? É por isso que eu coloco em questão essa questão da arte como sublimação e até que ponto nós estamos no momento da arte em que podemos pensar na arte como sublimação. Me parece que não é muito mais assim, que a arte ela rompeu o compromisso com o belo, né? Ou seja, se a gente já que estamos entre lacanianos, a rompeu o compromisso com I de A, né? Ou seja, o pequeno A não mais está conectado na arte ao grande ideal da arte ali do belo, mas ao contrário, ele vai mostrar a arte como monstração de um real. Eu não gosto dessa palavra monstração, porque me lembra monstro, mas é uma palavra hiperútil, né? Monstração do real, daquilo que não pode ser dito. Ou seja, a arte, a poesia, a literatura faz ressoar muito mais nos corpos. Eu não acredito em poesia que não ressoe nos corpos. Para mim, se é poesia, tocou no corpo, né? Tocou nos nossos corpos quando lemos ali como leitores, né? Então, me parece que abre-se aí uma perspectiva até para a gente pensar não apenas, né, como foi dito aqui, eu acho pela Márcia, de que a arte, digamos, não é a psicanálise que vai interpretar a arte, é a arte que interpreta o psicanalista, né? Eu acho que a arte contemporânea está nos interpretando
em cima de alguns conceitos que aprendemos na lógica clássica, como o conceito da sublimação, no estilo freudiano, e mostrando que estamos já no mundo de uma conexão ao objeto, muito mais, como Lacan fala, ligado a Marcel Duchamp, que pega um urinol e eleva a dignidade de uma obra de arte, né? Aquele resto, ou aquilo que a gente costuma chamar lá na EBP, né? A partir do Miller, uma frase que sempre me impressionou dele, que é a salvação pelos dejetos. Então, é ali mesmo onde há o resto, eu acho que é possível extrair dali alguma salvação. Gente, falei demais, mas é mais ou menos o que eu queria trazer aqui. Muito bom, Marcelo, muito obrigada. É tão interessante porque quando João esteve conversando comigo, ele me passou o texto dele, né? E me ocorreu perguntar, João, e Cazuza com a morte, hein? Que coisa, porque às vezes, né, sabemos de toda a história, toda a vida dele, mas como que ele se colocava, né, de cara para a morte, né? E aí eu fiquei pensando, né, como que a própria atividade da Secretaria de Biblioteca é dar vida a esses livros, né? Como já foi colocado também pela própria editora no início, né? A Patrícia chegou a falar nisso, né? Desse livro vivo, desse livro com essa cor, né? Que a Reinalda apresentou, né? E eu gostaria assim de escutar os colegas, né? Porque eu acho que Teresa Meloni chegou a dizer o quanto que é importante, né? Esses significantes para a clínica, né? Que dão título ao livro. E a Ciranda de Psicanálise e Arte que está chegando aí justamente para mostrar como a escola lacaniana trabalha, né, com esse tema. Acho que Teresa Nazar também está aí, pode falar um pouco. Enfim, quero abrir para o pessoal trazer comentários, conversar. Nós temos 15 minutos, né? Vamos lá? Mas você não quer. Não é melhor a Rinalda falar primeiro, depois a gente complementa? Pode ser, pode ser. Então, eu vou ser breve, tá? Porque eu quero O escutar seu muito. texto, né, Rinaldo? Vamos lá. Uhum. João, quero agradecer o convite, né? Esse convite, você ter aceito o nosso e esse que você nos fez. Muito obrigada. Vou pegar de novo um gancho maravilhoso do Marcelo, né? Marcelo põe a gente para pensar, e lá em Salvador, Marcelo falou da pedra, e aí eu entro no meu texto pela pedra, perda. Agora, Marcelo traz, né, essa questão de algo que toca o corpo, isso também é importante no meu texto. O meu texto é sobre Agnes Varda, eu penso a questão da fotografia, mas eu penso a fotografia para além e para quem do imaginário, né? Eu penso os três registros ali, ela tocando também algo do real. E nesse sentido me importa essa frase, né? Algo que ressoe no corpo. Então, eu vou pensando através do filme Visage Village e outros filmes dela também, mas no meu texto, esse que está no livro, eu acabo me restringindo a esse filme. Visage Village, porque a gente fala do lugar, né, do corpo, e a gente fala, né, de lugar que a gente nasce. A gente pode migrar, mudar, né, transicionar, mas a gente também tem que falar a partir, ainda que seja para além. E aí ela vai pensando uma relação com a fotografia que me parece muito interessante, porque diferente de Charcot, né, que retrata as histéricas e diz eis a verdade, é Freud que dá a palavra para elas, eu acho que o trabalho da Varda é um trabalho onde ela, passando por vilas, vou pegar um exemplo porque é muito bonito, ela está passando por uma vila de mineradores, onde a devastação do lugar foi eminente e eles estão querendo despejar as famílias dos moradores, né, do que restou dos mineradores. E tem uma mulher que resiste e não quer sair dessa casa. E a Varda faz uma foto dessa casa, a mulher abre a casa para ela, e essa história com as fotografias, memórias, vão instanciando coisas ali
que a Janine, que é essa personagem, pode narrar uma história para Vardar. E, ao narrar essa história para a Vardar, ela também faz um processo muito bonito. Então, eu vou pensando que a Vardar, como um analista ilumina o que está na sombra, ela ilumina com a fotografia dela e devolve algo para o outro. Que o outro, ao se restituir disso, o que era uma cena fixa, pode virar um filme. E ele pode abrir novos caminhos, novos destinos. Então, eu vou pensando a fotografia como algo que pode ressoar no corpo também. Um encontro de algo, e aí eu penso com o Roland Barthes, né, que ele fala que tem o estúdio e o puncto. O estúdio é a foto bonita, né? Mais bonita, menos bonita, gosto mais, essa estética, né? E o puncto é aquele outro lugar onde a gente fecha o olho quando vê algo, porque aquilo arranha. Para ver, precisa fechar o olho. Aquilo nos toca num lugar. Aí eu vou pensando que a Vaidar propõe isso, né? E ela nunca propõe nada que seja do território do ideal. Ela está interessada nos restos. Ela é uma coletora de restos, de imagem, do que sobra. Ela fotografa a questão da mulher, do imigrante. Ela fala que o corpo da mulher é um território de lutas, né? Então ela está sempre muito atenta à questão da racialidade, né? Então isso me interessa muito, porque, por exemplo, o filme Cleo, né? Ela começa com aquela perfeição de mulher e ela traz a morte, ela vai desconstruindo, é como se fosse uma travessia ali, onde coisas podem cair. Então é uma foto que eu acho que ela faz cair, ela não completa, ela descompleta, é uma foto que causa, que faz questão. Então é um pouco por aí que eu vou pensando, né? É uma coisa que a própria Vaidar denomina dos filmes dela, que ela fala que é uma cine-escrita. Então é muito bonito pensar que o Marcelo se apoiou na poética, né? O João está falando da música, e a Vaidar diz: eu escrevo com a luz, né? Então eu acho isso muito interessante. É um pouco por aí que o meu texto percorre. É isso. Muito obrigada, Reinaldo, mas que bonito, né? Essa ideia do movimento mesmo, né? Muito legal, muito legal. Já temos pessoas inscritas aqui, a Helena e a Flávia. Já temos a Nadir, depois da Flávia, Tereza Meloni e Tereza Nazar. E aí a gente encerra, né? Porque vamos seguir um pouquinho além das 9h30. Vamos lá, Helena? Boa noite a todos. Algumas pessoas aqui, além, é claro, dos meus colegas, eu conheço, algumas indiretamente, né? Patrícia Corseto, que está num outro projeto no qual eu estou, e eu te agradeço muito até. Foi você que me colocou no projeto, né? E assim foi como chegou até mim. Então, Marcelo Veras, acredito que lembre de mim, a gente trabalhou há pouco no Conversa de Analista, né? Nos Claro. encontramos numa outra vez lá no Instituto ESP, aqui no Rio. Então, vocês trouxeram uma coisa que para nós, aqui na Escola Lacaniana de Psicanálise, ela é muito, assim, é muito forte na nossa escola. E eu acredito que não só o João Paulo, como nós todos, de alguma maneira, foi isso que nos enganchou nesta escola especificamente. Porque isso tem realmente, é algo que circula o tempo todo. Para mim, pelo menos, foi. E vocês trouxeram, né? Agora a Rinalda falou um pouco sobre isso, o que cada um trouxe, né? A música, a poesia, a fotografia, mas todas as falas de vocês estão permeadas pela morte, né? De alguma maneira ou de outra. Quando o João Paulo falou no nosso Amor a Gente Inventa, né? E também falou um pouquinho sobre a morte do Cazuza, etc., essa frase eu leio ela, pelo menos a partir da minha análise, né? Como a vida a gente inventa, porque se a gente não puder inventar a vida, a gente não tem como viver nela, né? Então, quando você disse que você acordou com essa frase, né, eu acordaria com a vida a gente inventa, que é uma coisa que até eu digo muito, com base nessa frase do Cazuza.
A fotografia, eu tenho também muita intimidade com ela, era algo que meu pai amava muito, e ele tinha algumas coisas de um fotógrafo sem ter tido nenhum aprendizado sobre isso. As nossas fotos de criança, ele tem assim, ele faz uns desenhos com a gente, que ao mesmo tempo é uma produção e é algo do casual, né? E assim, eu fiquei pensando, há muito tempo eu não assisto nenhum filme da Varda, que fala, né? Do jeito que tem. Varda. Enfim, mas os filmes dela sempre foram muito marcantes. Eu não assisti esses filmes que ela lançou mais recentemente. Quero ver agora a partir do seu texto. Quero conhecer o texto de todos vocês. Mas uma coisa assim para mim que pegou aqui, que não é exatamente uma pergunta, é quando o Marcelo Veras fala que a arte e a poesia, se eu entendi bem, são lidas com o corpo, né? E eu, assim, também a partir da minha análise, eu pude perceber que a minha poesia, que sempre se escreveu de alguma maneira, hoje eu percebo ela como algo que já está escrito no meu corpo e que vem da escrita dos meus pais em mim, né? É uma escrita poética que vem deles. O meu pai, além de fotógrafo, meu pai era muito artista, não pôde dar um direcionamento melhor a isso, por questões da vida financeira, com filhos, etc., né? Que nós somos a poesia dos nossos pais, né? E essa obra de arte nós carregamos no nosso corpo, né? Então, assim, não sei, Marcelo, se você vê isso, assim, que a gente já lê com essa escrita que está em nós, né? É isso, assim, eu queria comentar isso, quero ler o livro, adorei vocês três estarem aqui conosco, e o João Paulo estar conosco, que está sempre conosco, mas foi uma alegria ouvir você falar sobre o que você fez nesse livro. Obrigada. Não sei se vocês concordariam que as pessoas pudessem falar e depois os autores voltam a falar um pouco, talvez fosse melhor, né? A É todo fazer o as tempo, né? Eu considerações, acho. não? Então, Flávia, vamos lá? Então, primeiro quero agradecer a todos vocês. O livro também, já até enquanto vocês estavam falando, já estava aqui, já até encomendei antes, deve estar chegando. Enfim, assim, a Márcia, né, falou um pouco do Cazuza e dessa proximidade com a questão da morte, né? E aí eu queria pensar também sobre o trabalho do João e também do Marcelo Veras, que fala um pouco sobre essa questão do luto, e, e especificamente, né, assim, você falou, né, Marcelo Veras, assim, sobre alguns casos, né, onde a arte, né, assim, parece que não dá conta, no sentido assim de uma suplência, como no caso do Joyce, né, assim, daí você trouxe vários artistas, né, eu lembrei também daquele o Clube dos 27, né, ou 25, também que são vários artistas que faleceram antes dos 27 anos, né? Então, nesse caso, né, assim, a arte não fez suplência, digamos assim, né? E aí eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, se você puder. Pensar, assim, uma coisa que eu acho que essa questão remete é pensar a arte, ou a arte na psicose. Nadir? Oi, gente, boa noite. Desculpa estar com a câmera desligada primeiro, porque eu tô fora, eu estou em São Paulo e não estou muito adaptada à cidade nos últimos dias, porque eu estou morando fora e estou me sentindo muito cansada, então eu já me deitei, mas estou aqui com vocês. Quero parabenizar o João, o pessoal da editora, Marcelo Veras. Vou comprar o livro, fiquei muito curiosa, fiquei muito tocada pela fala do João. Fiquei curiosa para ver como é que ele desenvolveu
esse diálogo entre Cazuza e Lacan, se eu entendi direito. Parabéns, João, meu amigo. E eu tenho uma pergunta para o Marcelo, a fala dele me tocou bastante. Na hora que você falou que há, citando Sade, que há o belo no mal. E aí me veio a pergunta se o mal não está presente no próprio imperativo kantiano, imperativo categórico kantiano. Eu queria saber o que você acha disso. É isso. Obrigada, Luiz. Eu falo, Obrigada, Nadir. foi. Oi, Marcelo, vamos ouvir Tereza Meloni e Tereza Nazar? Vamos E pegar depois todos, né? é melhor? Com Tereza certeza. Meloni, você é a próxima. Boa noite. Eu acho que não sobraram palavras para fazer mais elogio, porque quando eu vi o título do livro, eu fiz até um comentário de que essa questão do gozo, desejo e gozo, tem muito a ver com a clínica. Quando vocês começaram a falar, que eu me dei conta, já tinha ouvido falar que o livro, os autores tomavam a arte, né, para falar desse tema, eu fiquei assim, meu Deus, e a clínica e tal. E aí, eu acho que, independente de um ou outro ter falado sobre a morte, eu acho que há uma morte, de alguma maneira, colocada na representação artística, né? Na medida em que a arte faz viver um pouco além da vida, né? Nesse sentido de estender a vida para algo mais. Eu escrevi um livro já há muito tempo, que foi realmente a elaboração de um luto, né? E uma das frases que saiu, que eu até hoje não sei de onde eu tirei, e eu disse assim: a morte é uma grande contadora de histórias. Eu escrevi essa frase, não sei como que ela saiu, está lá. E aí eu fiquei pensando, para fazer um link com a clínica, que isso não me saiu da cabeça, né? Que a escrita, e não é só contar a história no falar, é a escrita, o ato de escrever é necessário quase que para documentar a perda do outro, né? Essa perda tem que ser escrita. E aí eu pensei que a escrita, nos seus primórdios, era escrita na pedra, porque na areia a água leva. Então tinha que escrever na pedra, ou seja, tinha que fazer imagem. E aí eu fiquei pensando, na clínica, né, na nossa análise, qual é a diferença entre o falar, que eu penso estaria relacionado com escrever na areia, porque o vento, as palavras, o vento leva, né? E o que estaria presente numa análise, né, na prática de uma análise, na experiência de uma análise, que equivaleria a não simplesmente falar, mas que essas palavras tenham valor de escrita. É isso, obrigada. Obrigada, Tereza Meloni, Tereza Nazar, e aí nós passamos os comentários para cada autor, para a Patrícia também, né? Então, gente, boa noite. Muito bom escutar vocês. Eu não tenho ainda esse livro, espero vir a ter, porque não houve tempo para fazer essa leitura, mas escutei atentamente o que vocês trouxeram. Queria lembrar algumas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas, né, é que a gente fala da poesia, mas eu entendo a poesia como Lacan já tinha dito, mas é muito claro isso, é o modo como o sujeito tem de se aproximar o máximo possível da experiência real, né? Então, a poesia é o que toca o real. E o que há de importante nisso? É que a experiência enquanto tal, ela só tem sentido, ela só existe se você puder dizer dela alguma coisa, né? Se você colocar palavras. A experiência só há a partir daquilo que você é capaz de dizer. Senão, não há experiência. Isso foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando se falou da poesia.
A outra coisa que eu acho que é interessante, eu acho que foi a Rinalda que trouxe, quando você fala da fotografia, e eu me lembrei, enquanto você estava falando, do Leonardo da Vinci, porque o Leonardo da Vinci ele cria, sobretudo, e isso é que foi revolucionário na arte da sua época, ele cria a questão do claro e escuro, ele cria uma perspectiva que não havia efetivamente. Então, ele introduz, pela primeira vez na arte pictórica, ele introduz, a gente pode dizer, uma terceira dimensão, né? Ele coloca uma perspectiva que antes não havia. E por que eu trago isso? Porque me parece que a análise ela também introduz uma perspectiva, né? A experiência da análise coloca para o sujeito uma perspectiva que ele não tinha antes, porque ele está ainda muito identificado a imagem ou as imagens que ele tem de si mesmo. E a análise ela desarruma essas identificações e faz o sujeito, justamente, quando a análise é bem sucedida, se aproximar do real. E por isso, ela, no meu entender, ela toca o real de uma maneira muito particular, né? E eu me lembrei também de um livro que provavelmente vocês devem ter lido, que vocês conhecem, que se chama Construções... Não, Em Torno do Vazio, do François Regnault. E ele ali ele fala lindamente, inclusive, das questões referentes à literatura, e ele vai dizer, evidentemente calcado no Lacan, sobretudo no Lacan, ele vai dizer que a escrita ela é o modo como o sujeito se projeta numa outra cena. Porque o ato de escrever faz com que o sujeito saia da experiência que é a dele, né? E ele se represente sem nenhuma imagem, né? Numa outra cena que é a da escrita. E aí eu acho que, de alguma maneira, a gente pode, nas respostas que vocês vão trazer sobre a escrita, talvez desenvolver um pouco mais essa questão. E o outro ponto também que eu acho que é importante, numa outra ciranda, eu tinha feito uma pesquisa longuíssima sobre o Marquês de Sade. Eu li tudo o que eu pude ler, tanto em português quanto em francês, sobre o Marquês de Sade. E é muito interessante, porque o Lacan, no texto Cante com Sade, ele vai justamente dizer que Sade não era sádico. E isso me surpreende muito, né? E ele, na verdade, ele vai fazer todo uma apologia, né, do Sade enquanto aquele, né, que é, na verdade, lacaio do outro. Ele diz que, como todo perverso, né, se a gente puder dizer que ele é perverso, enfim, não sei se pode, mas o perverso, ele é tudo menos sujeito. Onde é que ele goza? Ele goza quando ele produz a divisão no outro. É produzindo a divisão no outro que ele, por um ínfimo, né, de segundos, ele é capaz de gozar. Mas ele, na verdade, é o tempo todo submetido ao outro, ao grande outro, né? Ele é aquele que, a gente pode dizer, que está numa posição de melancolia. Eu gostaria que o Marcelo pudesse conversar um pouco com a gente sobre a pesquisa que você fez, Marcelo. Provavelmente você fez longamente também no Sade, na obra dele, na obra, sobretudo na Justine. Talvez fosse interessante a gente poder escutar um pouco mais sobre você. E o meu querido João Paulo,
que, falou um pouco também aqui sobre o seu texto, que eu estou curiosa para ler. Eu também queria que você pudesse desenvolver um pouco mais o seu texto aqui, falar um pouco mais do seu texto. Era isso, gente, era mais comentário do que propriamente pergunta. Muito obrigada. Vamos lá, quem começa? Porque eu não queria ficar, né, chamando aqui. Eu acho que se me permitem, os colegas, acho que eu vou começar porque eu vou falar de forma bem breve. Primeiro que eu queria agradecer as perguntas, Vamos lá. aconteceu uma coisa interessante, eu fiquei pensando assim, enquanto as perguntas estavam vindo, os comentários, eu fiquei pensando quantos anos de análise estão circulando aqui nesse momento agora. Isso é muito interessante, né? Depois de um certo momento a gente de certa forma não faz uma mensuração, né, etária das pessoas, mas parece que a gente está sempre escutando as análises de alguma medida, né? E é isso aí. Eu queria agradecer, só fazer um comentário, agradecer a Teresa Nazar por toda a recepção que ela me deu na escola, ela como fundadora. Um beijo grande para você, Teresa. Você, o Zé, vocês moram no meu coração. E a todos os colegas aqui também. A Helena, que me chamou de João Paulo pela primeira vez na vida, ela só me chama de Severo, nunca me chamou assim, mas está tudo bem. Comentários. Na palestra aqui no encontro da Livraria da Vila, a Patrícia fez essa pergunta sobre a questão da escrita para a gente. E eu falei naquela oportunidade que a escrita, no meu ver, era uma forma de um suicídio assistido. Assistido pelo próprio suicídio, nesse caso, né? Porque a escrita deixa pedaços, né? A escrita deixa cascas. Eu estou lendo um livro do Didi Huberman, chamado Cascas, que é um livro que ele fez. Leu, Marcelo, esse livro? Maravilhoso esse livro. Uhum. E ele Pequenininho, fez mas bacana, mas... Eu estou lendo tudo dele, porque realmente está mudando tudo. Hal Foster, de Huberman estão sendo leituras constantes. E assim, eu fiquei pensando na questão dessa produção de cascas a partir da escrita, né? O que tem de terapêutico, se a gente pensar no ponto de vista da escrita? Estou pensando na escrita do ato de escrever. E ali a gente deixa pedaços, né? Eu comentei em Salvador que eu comecei a escrever poemas, poesias, depois que eu comecei a ir para a Bahia frequentemente. Essa coisa solar contrastada com o lúgubre, né? Porque os meus textos são horrorosos nesse sentido, né? Eles são textos densos e tensos. E aí eu fiquei pensando, a partir disso, também nessa pergunta que a Márcia, essa provocação que a Márcia colocou, o Cazuza, existem duas fases bem distintas da produção do Cazuza, né? O Cazuza do simbólico furando o real, né? O Cazuza da vida, o Cazuza solar, o Cazuza do Leblon, né? O Cazuza XR3 conversível, tomando sol em Ipanema, né? Nos anos 80. E na primeira ida do Cazuza, isso é mostrado no filme, mas no livro da Lucinha também, Só as Mães São Felizes, na primeira ida do Cazuza ao hospital, em 87, hospital de Boston, não foge o nome do hospital, para o tratamento experimental com a ZT, o Cazuza compõe uma música chamada Boas Novas, né? No filme mostra isso, ele compõe letra e música, e a música começa dizendo assim: senhoras e senhores, eu trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Né? Então, aquele momento é um momento de conversão clara da poesia do Cazuza, onde, de repente, ali o real começa a atravessar o simbólico. Né? Você pula de uma música alegre, o Nosso Amor a gente inventa, tem essa proposta, inclusive, para coisas como ideologia, né? Coisas como burguesia, coisas como O Tempo Não Para, não é? Um Cazuza que, de certa forma, revisita o ato de morte. Né? Um Cazuza que é exposto para quem se lembra dessa história, né? Um Cazuza que é exposto na revista Veja, onde aparece na capa, né? Um poeta agoniza em praça pública. Essa ideia de agonizar, né? O Cazuza expondo a questão da doença depois de tanta recalcitrância, depois de tanta resistência, e isso aparece ali como um ato final, né? O último disco dele, que é um último disco bem menos produzido que a burguesia, é um disco de despedida. E isso eu vi em outros personagens famosos, né, conhecidos, que
também morreram de AIDS, padeceram em razão da AIDS, que era uma doença, digamos, de caráter germinal naquela época, como Fred Mercury, né, no disco Innuendo, como o próprio Renato Russo no disco A Tempestade. São discos cinzas, né? São discos de David Bowie, nada a ver com a AIDS, mas David Bowie com Black Star, né, que foi lançado um dia ou dois depois da morte dele. Enfim, esses testemunhos, pegando a questão da Teresa Meloni, esses testemunhos, esses testemunhos, testamentos que são deixados pelo ato da escrita, eu estou colocando em situações in extremis, né? Estou colocando em situações de fato em caráter extremo, porém todo ato de escrita implica nisso, né? Implica de certa forma numa descamação, num abandono. E eu posso dizer que do meu ponto de vista, o meu texto também, eu deveria, né? Eu nunca tive uma relação próxima com a poesia do Cazuza até o momento que a psicanálise, de certa forma, invadiu o espaço da minha vida, onde eu comecei a ler coisas, né? A minha piscina está cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, enfim. Com toda a insistência poética do Cazuza, mas aquilo se reflete no meu ato de tentar dar necessidade a isso a partir da vazão pela escrita. Não é? Não que a minha análise não fosse suficiente, eu acredito que nada seja suficiente em última instância, e esses resíduos de gozos aí, de certa forma, eles vão se entremeando e formando novas cadeias resistenciais, e eu penso que o ato de escrita tem muito a ver com isso. Não é? E só complementando a questão que a Teresa me colocou, para ser bem breve aqui também, Teresa, esse texto, ele apresenta ali, eu fiz uma espécie de, eu vou brincar aqui, com o programa da Marília Gabriela no texto, quando ela pergunta uma cor, um filme, etc. E eu vou pegando os temas e eu vou fazendo, propondo isso, mas eu gostei muito da sua pergunta porque eu tentei fazer isso de forma não leito de Procusto, né? Eu tentei fazer isso de uma forma não forçosa para fazer caber dentro da questão da teoria lacaniana. Não, eu justamente, a pesquisa que eu fiz antes foi de certa forma, uma espécie de termômetro, né, das possibilidades que eu tinha de encontro ali, e de desencontros, porque para quem lê o texto vai ver que não se trata de um abraço afetuoso, mas se trata daquele mais próximo, muitas vezes, daquela escultura da Maria Martins, que vai ser objeto da nossa ciranda, objeto simbólico, né, objeto de registro, mas muitas vezes dessa coisa espinhosa também, né, porque tanto Cazuza quanto Lacan, eles tinham uma cama de pregos, né, de certa forma, alguém que coloca que a relação sexual não existe, né, é claro que eu estou fazendo um pouquinho de brincadeira aqui também, mas já demonstra, de certa forma, que essa aridez e essa, digamos assim, esse campo do desencontro, que é o campo do gozo, não é? Ele vai ser instruído justamente por essas pequenas consonâncias, mas essas grandes dissonâncias. E foi a partir daí que eu quis construir meu texto. Tá bom? Porque o campo do gozo é o campo da letra, né? Exatamente. Mas só fazer uma ressalva, porque a imagem da ciranda, da 20ª ciranda, tivemos que trocar, não foi autorizada a escultura da Maria Martins. Aí nós fomos catar uma imagem que é linda, por sinal, do Dalí. Seria ótimo se pudesse ser aquela imagem, porque aquela imagem chama-se O Impossível, né? É uma escultura lindíssima da Maria Martins, mas não foi autorizada, a gente não pode usar. Uma pena. Recomendo o documentário que eu já falei aqui, da Maria Martins, está no Prime. E recomendo também, só fazer um comentário, recomendo o documentário do Torquato Neto, que o Marcelo mencionou, que é um documentário que está no Prime também, onde, inclusive, esse fato da cajuína é contado nesse... Bom, Marcelo deve ter visto também em outras fontes, não sei, mas também é contado nesse documentário, um documentário maravilhoso, faz jus à figura do Torquato, que é uma figura que eu tenho profunda admiração. Obrigado, gente. Obrigada, João. Quem vai? Marcelo ou Rinalda? Quem? Deixar as mulheres primeiro, talvez? Tudo bem. Só pediria assim, que a gente olhasse o tempo, porque já vamos nos aproximando das 10 horas. Embora que estejamos todos aqui escutando, chega o momento de concluir, né? Você sucinta. Eu acho que
Obrigado pelas questões tão interessantes, pelas observações. Queria começar falando da morte, né? Que a morte é sempre muito associada à escrita, né? E a minha relação com a fotografia, ela veio de um encontro com a morte, no sentido que eu gostava de fotografar, eu faço uma foto do meu pai, e quando essa foto se revela, eu olho e falo, é a última vez que a gente vai ver nesse pomar juntos. E ele estava já no fim. E ali, mas foi olhando a foto que isso me interpelou como uma grande interpretação. Ela marcou para mim a ausência e não a presença. Então foi muito interessante esse encontro como uma escrita mesmo, né? Tinha um olhar naquela foto que já estava se escrevendo de um outro jeito. E aí, muito interessante que o meu luto eu fiz com uma exposição de fotografia, isso é uma outra história. E aí eu vou estudar fotografia de Varda, que aqui eu acho que entra aquela fala lindíssima que a gente lê com a escrita que está em nós. E Didi Huberman, ele fala que a máquina fotográfica revela o fotógrafo. Então, acho que é sobre isso, né? A gente lê com a escrita que está em nós, a gente fotografa o mundo, registra o mundo, recorta o mundo, corta e cola, né? E aí eu entro na questão muito bonita que a Tereza colocou, né? Que é a questão dessa perspectiva. Eu penso exatamente isso, Tereza. Eu acho que é o que a gente produz numa análise, possibilita... e a gente é o montador, né? Na medida que o diretor é o paciente. A gente vai cortando, iluminando, né? E aí essa perspectiva pode ir se instanciando. Então, queria agradecer, e essa é uma conversa que a gente segue em outros espaços. Obrigada. Obrigada, Reinaldo. Não termina aqui, né? Realmente é uma questão do tempo mesmo. Marcelo? Realmente uma questão do tempo. Eu poderia ficar aqui porque eu adorei esse papo, é um papo que me encanta, né? Eu vou tentar fazer um apanhado tipo How to Play Biriba in 5 Lessons, assim, tentar muito rapidamente trazer Uau! alguns pontos. Mas assim, eu fiquei assim muito feliz. Eu vou começar por isso, né, Tereza? Que é o seguinte: você citou uma pessoa que é importantíssima na minha formação, porque o François Regnault foi meu orientador de mestrado e doutorado na França, né, na Paris 8. Então, a convivência minha com o Regnault foi muito grande e eu acompanhei o seminário que ele construiu, o Autor de Vida, né? Então, assim, e ele é não sei se você o conhece pessoalmente, ele é uma pessoa absolutamente apaixonante, né? Ele é ator, né? Ele é uma pessoa, por exemplo, é curioso porque ele dava o seminário dele, a gente assistia, e ele tinha que acabar às 5 da tarde na Rue de Navarra, que ele foi interpretar Racine na Comédie Française, ele era ator também, então era uma coisa muito bacana. No fundo, quem me iniciou, se a gente pode dizer, para usar uma expressão sádica, quem me iniciou em SAD foi o Regnault, né? Foi Aham. o Regnault, e a partir dali, né, isso eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, mas Grande estudioso do SAD, é verdade. sim, espetacular, e ele me trazia assim, algumas coisas que eu achava interessante. Primeira coisa, que tanto o Maurice Blanc vai dizer do Baudelaire, talvez a mesma coisa que Lacan diz do Sade, é que Sade era um masoquista. E que, no fundo, se a gente pensar em Baudelaire, no Maurice Blanc, lá em 1932, vai dizer que Baudelaire era um masoquista também, né? Ele vai dizer isso. Então, eu acho muito interessante, e, assim, por uma coincidência mesmo, eu tenho uma filha, né, francesa, né? Ela está lá, minha neta, tudo em Paris, e ela mora do lado do Castelo de Vincennes. E eu, mais de uma vez, eu fui ao Castelo de Vincennes para ver as escritas que Sade fazia nos muros que estão lá até hoje. Se vocês forem a Paris e forem no castelo, Uhum. né? E que mostra essa conexão um pouco com a carne, que eu acho que é muito importante. Vou tentar fazer assim, né? Um apanhado agora para falar da questão do porquê eu penso na poesia, na conexão com o corpo.
é que onde eu mais ou menos situo a poesia é como Lacan vai trabalhar a partir do seminário 21, 22, é, na terceira ele vai falar disso, é na interseção entre o corpo, que é o imaginário, né? Digamos assim, a partir do seminário 23, o imaginário é o corpo, ele diz isso, né? Não tem nada a ver com o corpo especular ali dos anos 40. E, e ele vai colocar na interseção entre o simbólico e o corpo, e o imaginário, a jouissance, quer dizer, o gozo sentido, que é onde eu vejo bem, onde a gente poderia localizar a langue, ou a língua, né, que ele traz, né, que ele elabora, como exatamente esse espaço onde as palavras elas não têm função de significação, mas elas ressoam como fonte de gozo. Então, isso eu acho que assim, é um ponto, né, que eu trago muito importante. Com relação a Kant, sim, me parece que Kant ele é uma figura nuclear para exatamente ser desconstruído um pouco pelos teóricos do mal. Então, não é por acaso que é Kant com Sade, né? Kant ele é fundamental, porque a gente não pode pensar do Para mal tríplica sem pensar em categórica. Kant. Ele é crucial, mas quando a gente vai mesmo dos psicanalistas até, por exemplo, Hannah Arendt, quando a gente vê, né, o modo como ela herdou a leitura kantiana via o Jaspers, né, porque na verdade foi Jaspers que era o orientador dela, né, Karl Jaspers que passou o Kant. A gente percebia que ali o que estava em jogo, né, era exatamente esse fundo que aí, já que você, né, pediu para eu falar um pouquinho de Justine, que a gente vai encontrar alguns elementos, né, da obra sadiana que eu acho que é muito interessante. Um deles, a extrema beleza das vítimas, das mulheres. Elas tinham que ser todo como Justina, elas eram virtuosas, era o belo em pessoa, mas esse belo não tinha uma estrutura fetichista, porque, por exemplo, quando elas morriam, elas eram intercambiáveis por outras, como a gente vê, né? Ou seja, ela tinha uma função ali, né? E Sade, que Marcelo, é... Oi? Marcelo, me permite uma interrupção, porque Claro. justamente o que eu acabei entendendo é que a beleza, que é aquilo, o belo, que é aquilo, o último bastião, né? Para o real, aquilo que tampou no real, a ideia era macular essa beleza, né? Quer dizer, colocar a mulher, a beleza, né? Maculada. Essa era a questão. Por isso que eram mulheres tão belas, né? Todas belas, né? Agora, Seria assim para expor o real, Tereza? Macular Oi? esse belo. Oi? Não seria assim para macular esse belo, para romper a barreira e expor Exatamente, para romper essa barreira. Exatamente. para encontrar o belo no mal, né? Eu veria assim. Isso, E ele tem um isso. personagem que você falou de Shin, mas que eu acho que ele é, né, ele é fundamental. Mas a Annie Lebrun, não sei se vocês conhecem, né? Que ela morreu no mês passado até. É uma das maiores especialistas, né, no Marquês de Sade, né? Ela dizia uma coisa que eu acho que é tão importante. Ela sustentava assim, né, que o principal na obra de Sade era que não havia palavras sem corpo e corpo sem palavras, né? Ela sustenta isso. Inclusive, ela faz é um modo como a gente pode se aproximar de Kant em Sade, né? É naquela famosa exortação que faz o Sade na filosofia da Alcova, que é franceses, um esforço a mais se vocês querem ser republicanos, né? Que, no fundo, é exatamente mostrando que se a Revolução Francesa tinha que acontecer, ela tinha que acontecer não pelas palavras, mas pelas decapitações, ou seja, pelo corpo, né? O sujeito tinha que pagar com o corpo ali onde existiu o debate das E é ideias. Eu acho que bacana isso que Sade você está falando, que está me fazendo lembrar é, a definição de alcova, que todo mundo pensa que é o quarto,
não é o quarto, é aquele intervalo de onde se fala. Se fala da alcova. A alcova é como se fosse um quartinho paralelo, né? É Exato, um território neutro entre a sala e o quarto propriamente dito. Isso era a alcova. E é exato, dali né? que se fala, né? As falas do Filosofia da Alcova têm a ver com esse espaço, esse entrelugar. Não é nem o Com lugar do certeza. objeto, nem o lugar do sujeito. É o Não, intervalo. é. A Mas arquitetura assim, atual é atual de sala íntima. Oi? Isso. Oi? Na arquitetura, nos arquitetos atuais, as plantas chamam de sala íntima. Sala É íntima, uma sala sala ou que está. antessala, talvez, né? Também, não sei. Eu A pensei sala na íntima é aquela antessala, eu sala que está também. na porta do quarto. íntima. Antessala. Mas Marcelo, você vai desses, concluir? eu vou concluir aqui. Desses personagens, o que mais Vamos lá. me fascina é um personagem chamado Sanfon, Sanfona. Sanfon, do Histoire de Juliette, né? De Juliette, que é o seguinte: o Sartre ele condenava ao máximo a religião, né? Até Sim, mesmo que ele foi interno, né? Ele foi estuprado ali pelos padres, né? Aos 10 anos de idade. Então ele tem um horror. Mas Sanfon acredita no inferno, mas só que é diferente. Não é o inferno para a pessoa expurgar os pecados. É porque somente com a concepção de inferno ele poderia continuar torturando as vítimas após a morte. Então, era uma maneira de negar a morte, né? Então, assim, só a escrita faz um negócio desse, só a arte permite a gente falar, né, dessas coisas, né? Eu teria muito mais coisa, ia falar do Clube dos 27, mas eu acho que está muito em cima. Mas isso é sinal de que a gente pode continuar esse papo outro dia. E isso é Marcela, sinal você que o queria... pessoal ai, também que trouxe bom, nos obrigada. comentários, né? Só uma Ainda sem, coisinha. Só uma coisa. ainda Isso sem que você poder falou, ler, né? Todos não leram ainda, mas é possível a gente fazer alguns comentários. Fala, Nadir. isso que você falou agora, Marcelo, do continuar Não torturando a estou a ouvindo. vítima, A ligação está continuar, de continuar torturando a vítima no inferno, seria isso a segunda morte, que Lacan fala no Seminário 7? Olha, eu Uau. já, curioso, Nadir, eu já tive essa pergunta, que é uma pergunta que eu me faço, mas me parece que é exatamente a ousadia, né, ou a transgressão sadiana de ir além da segunda morte. Isso. Ou seja, de que com o gozo aquilo se perpetue, né? Eu posso gozar do seu corpo até despedaçar ao máximo. Então, mas eu não tenho resposta para isso, não. Ainda é para mim uma pergunta, né? Mas é E interessante a pergunta. Obrigada, Marcelo, obrigada. Patrícia quer falar mais alguma coisa? Só queria agradecer pelo adiantado da hora e, né, Agradecemos também, Patrícia. e o curioso, né, só fazer um apontamento aqui, que é uma coisa que eu e a Rinalda, né, vemos sentido ao longo desse trabalho que a gente fez, né, de fazer esse círculo, esse livro circular, o quanto, né, a leitura dos textos inicial que a gente fez vai mudando, escutando os autores, né? Então isso tem sido para a gente um trabalho assim primoroso, o trabalho de escuta agora desses textos. Seria só isso. Queria agradecer vocês demais pelo espaço. Muito Muito bom. obrigada a vocês Obrigada. todos. Uma boa noite para Boa todos noite. também. Feliz aniversário, Flávia, amanhã, né? Feliz E eu aniversário, gostaria Flávia. de, antes de encerrar, convidar para a semana que vem um novo Leituras em Escola, trazendo um livro do Luiz, do nosso colega, né, que é o secretário-geral, né, da escola no momento, Isalberto. o Luiz Alberto de Freitas, que vai trazer com os comentários, uma das obras dele, né, com os comentários da Sandra Edler, que é nossa colega também. Então, nós vamos escutar sobre Freud e Machado de Assis, interseção entre psicanálise e literatura. Boa noite, gente. Muito obrigada pelo comparecimento e por essa ocasião tão boa para a gente conversar. Obrigada, Márcia. Obrigada a todos. Obrigada, gente. Foi ótimo.